Graças a Deus, meus irmãos, boa noite a todos. Nós estamos em mais uma quinta-feira voltado para o Ministério Evangelístico e dessa vez, igual todas as anteriores, focado em intercessão e batalha espiritual. E como os irmãos sabem, nós vamos ter um tempo de palavra, meditação e no final um tempo de intercessão, um tempo de clamor. Temos vários pedidos de oração numa listagem já pré-estabelecida e a maioria voltada pelo tempo de pandemia, mas você também pode fazer o seu pedido. Você tem aí nos comentários um espaço para você escrever o teu nome ou motivo de oração, motivo diverso. Caso você também não queira escrever para que outras pessoas não saibam qual é o propósito, você pode na sua casa mesmo, ou com papel, anotar para você não esquecer, ou então até mesmo no seu coração. E no final nós vamos estar todos intercedendo, clamando ao Senhor, pelos pedidos, pela nossa família, pelos bairros. Antes de nós entrarmos na palavra dessa noite, eu quero trazer um texto de Tiago, capítulo 5, a partir do verso 13, que fala o seguinte. Tiago, capítulo 5, de 13 ao 16. Diz o seguinte, na minha versão NVI tem como título a oração da fé. Fala assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Essa parte B do verso 16 é interessante. Diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Com certeza, você que está conosco agora, você é um justo. Então, a sua oração ela tem muito poder. Então, essa noite de clamor é uma noite de oração. Essa noite vai estar trazendo a palavra a pastora Deise. Então, antes de passar para ela, vamos ter um tempo de oração, por favor. Feche seus olhos se estiver nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Nós te bendizemos por essa noite. Podemos estarmos juntos, ó Deus, cada um em sua casa, mas unidos em um só propósito de clamor, em um só propósito de intercessão, Pai. Com certeza o Senhor irá ministrar aos nossos corações. E com certeza, Pai, o Senhor estará ouvindo o clamor dos seus filhos. Nós vamos nessa noite, ó Pai, guiado pelo Teu Santo Espírito, unir uma rede de intercessores em vários bairros, em várias cidades, quiçá em outros estados também, Pai. Seja conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Então vamos agora ver uma palavra com a pastora Deise. Boa noite, irmãos. Que bom estarmos novamente aqui por essa nova estratégia de Deus de nos movimentar através das redes sociais. É um prazer estar junto a você, mesmo distante fisicamente, mas nossos corações têm estado unidos, aperfeiçoados em amor. E nessa noite nós temos uma palavra para nos abençoar, para nos nortear, para nos colocar diante do propósito de Deus das nossas vidas e assim ver se cumprindo aquilo que o nosso Deus quer. E eu quero dizer para você que mais uma vez o Senhor tem nos alertado com relação a todo esse movimento que nós estamos vivendo. Não está sendo por acaso esse isolamento social, não está sendo por acaso essa crise que nós estamos enfrentando. E para nós que pertencemos ao Senhor, sabemos que o Senhor é fiel e justo para nos levar até o final dessa caminhada e no fim nós poderemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. E eu tenho uma palavra da parte do Senhor, acredito que é bem conhecida de muitos, é a história de uma pessoa que teve uma vida afinada por Deus, moldada pelo caráter do Senhor,
E essa história me chamou a atenção de uma forma bem diferente. E eu quero poder te abençoar com essa palavra. Então, se você pode aí abrir a sua Bíblia, né? Se você pode conectar aí o seu smartphone, quero que você abra no Evangelho do Senhor segundo Lucas, capítulo 19, e nós vamos comentar e vamos nos alimentar sobre a história de Zaqueu, do versículo 1 ao versículo 10. E diz assim a palavra do Senhor: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos istos, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar que se havia perdido. Então, é uma história bem familiar, acredito eu. Mas hoje é uma expressão muito peculiar do que está acontecendo conosco, me chamou a atenção. E é no versículo 5, no finalzinho, quando o Senhor disse para Zaqueu: Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E eu quero dizer para você que houve um coração de Deus pulsando sobre essa revelação que Deus me fez compreender nessa tarde, já comecinho dessa noite. O Senhor está parando e está vivendo, convivendo conosco nas nossas casas. Em todas as casas. Por todo o mundo. Não só na minha, não só na sua, que está me ouvindo, que está me vendo e que vai me ouvir depois e que vai me ver depois. Mas o Senhor está por todo o mundo pousando nas nossas casas. Não é à toa. Da mesma maneira que Ele quis aperfeiçoar a vida de um homem que até então não tinha ainda uma vida moldada no caráter de Cristo, mas também eu acredito que naquele que já tem, que no caso sou eu, no caso é você, mas algumas coisas falharam. E aprova o Senhor nos colocar dentro de casa para nos afinar naquilo que nos fará herdar uma vida eterna. E eu comecei a pensar o que significa, o Senhor estar na casa. Mas você pode estar me perguntando: mas pastora, o Senhor mora na minha casa, eu já sou evangélico há muito tempo, eu aceitei Jesus tem anos e eu acredito que Ele está na minha casa. Será? Será que o Senhor teve, ou estava tendo oportunidades na sua e na minha casa? Eu pensei muito sobre isso quando esse trecho, esse verso final do versículo 5 me chamou a atenção, porque quer queira você, quer não queira, a necessidade é estar dentro de casa. Para quê? Só para ficar dentro de casa? Não. Para que esse movimento de estar dentro de casa aponte para mim e para você muitas coisas que devem estar se aprumando ao propósito de Deus.
Porque no final da história diz que o Senhor deixou como declaração para Zaqueu: hoje a sua casa foi salva. Ou seja, hoje a sua casa se abriu para o cumprimento daquilo que vai te fazer morar eternamente na casa celestial, na mansão celestial. E a Bíblia diz, e eu acredito nisso, que haverá um dia que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas até que esse momento chegue, o Senhor precisa nos levar a esse entendimento, para que essa realidade, para que essa verdade te alcance. Então, estar em casa, olhar para dentro da sua casa, é olhar não simplesmente para os cômodos da sua casa, não é olhar simplesmente para o tamanho da sua casa, mas quando o Senhor fala de casa, Ele está falando do seu interior, da sua intimidade com Ele, da sua vontade de tê-lo como o Senhor de tudo aquilo que é seu. E quando eu falo de casa, também eu quero falar de relacionamento, porque tudo começou numa casa. Tudo começou a partir do momento que o Senhor colocou no jardim o casal, para que a casa, que eu costumo dizer sem telhado, começasse a demonstrar o que Deus estava trazendo para nós como uma vida de um relacionamento com Ele, porque Ele todas as tardes ia visitar essa casa desses moradores para trazer todo um olhar de como aquele dia foi, para trazer algumas verdades que poderiam melhorar o dia seguinte e para deixar com que algumas coisas que não deram certo no ontem não atrapalhasse o hoje e nem deixasse de chegar até o amanhã. Então, é muito mais do que um quarto, uma sala, uma cozinha, um banheiro, uma varanda, uma área. É a sua intimidade. Será que o seu relacionamento com essas pessoas dessa casa, que formam a sua família, que é a sua família, estava no agrado do Senhor? Será que a sua casa simplesmente era um local que você reclamava porque tinha que voltar para ela, porque não era para ela que estava voltando, mas era para sua esposa ou para o seu esposo, era para os seus filhos que você estava voltando. E isso não estava bem. Eu não quero dizer para você que o caminho era esse, mas eu também não posso dizer por que não seria. Aprova o Senhor deixar acontecer, não só na cidade onde você mora, não só no estado que você pertence, mas no mundo inteiro. Porque como a Bíblia diz, eu também acredito nisso, que a vontade de Deus é que todos sejam alcançados, que todos sejam salvos. Mas Ele não pode garantir que todos serão, porque há um livre-arbítrio numa interseção entre uma coisa e outra. Mas eu quero dizer para você que esse coração de Deus que pulsa em pousar a sua casa tem um propósito. E automaticamente Zaqueu, ao ouvir essa declaração do Senhor, porque ele estava procurando o Senhor, só que ele não era bem ele que procurava o Senhor, mas o Senhor já estava o procurando. Porque foi o Senhor que nos procurou, foi o Senhor que nos achou, foi o Senhor que usou de inúmeras estratégias para nos alcançar, para nos fazer ouvir, para nos fazer entender o que Ele queria de nós. Então foi Ele que nos procurou, Ele que estava à nossa caça, Ele que estava à nossa procura, como Ele estava de Zaqueu. E ao vê-lo, e ao entender que Zaqueu estava se comunicando ainda, mesmo sem entender a voz de Deus, Zaqueu, como diz o texto, apressadamente, alegremente, com muita satisfação, obedeceu à voz do Pai, à voz do comando de entrar na sua intimidade acompanhado do Senhor. E aí, o que acontece? É o que Deus quer que aconteça comigo e com você. O Senhor começou a arrumar, não a casa, de alvenaria, mas a casa interior de Zaqueu. Zaqueu começou a ver o quanto ele era impróprio, o quanto ele era alguém, mesmo que a Bíblia declara que ele era uma pessoa rica, alguém de poder, alguém de autoridade, alguém que governava muitos e que a muitos tinha
não um respeito, mas um temor por ser quem ele era, mas no fundo ele era alguém indigno, por quanto de que a graça de Deus não estava sobre a vida dele ainda. Ele não tinha sido ainda alcançado pela graça, pela verdade que liberta. E eu quero dizer para você que o Senhor está nos forçando, de alguma forma, a olhar para esse lugar, para esse interior, para que a gente não fique fora da graça, para que a gente não deixe com que a verdade que liberte venha nos libertar realmente de uma coisa que nos torna rico, independentes, seguros, mas que na verdade somos falhos naquilo que diz a morada eterna, o lugar celestial, que é o lugar que nos espera. E Zaqueu começou a ver o quanto ele tinha que fazer para mudar. E mudando Zaqueu, acredito eu que todos que estavam alinhados a ele mudaram também. Porque quando o Senhor começa a mexer em um, automaticamente todos mexidos também. Porque como efeito dominó, um vai contagiando o outro, porque há uma rede emocional envolvidos. E nisso, um acaba influenciando o outro, como exemplo, como modelo, como alguém a quem se espelhar. E Zaqueu começou a ser mexido na sua casa interior. E é isso que Deus está propondo para nós, meu irmão e minha irmã. O Senhor quer mexer na nossa casa interior. O Senhor quer tirar o mofo, o Senhor quer tirar os entulhos, o Senhor quer tirar as mazelas, o Senhor quer tirar aquilo que nos faz, em algumas vezes, ouvir muito mais a voz de fora do que a voz dele que vem lá de dentro. O Senhor quer realmente moldar-nos segundo aquilo que ele sonhou. Foi assim que ele fez no jardim, a casa sem telhado. Ele colocou lá o homem e a mulher. Ele colocou lá o casal para o governo, para todo o que tinha que ser feito ou não, tudo aquilo que dependia de um relacionamento. E ele falou, olha, vocês vão dar frutos, ou seja, filhos virão desse relacionamento. E vocês começaram a viver aquilo que eu quero. Mas da mesma forma, como nós temos provado e visto hoje que muitas casas não estão do agrado do Senhor, porque lá o inimigo também foi mexer e foi estragar todo o plano original, no jardim também foi da mesma forma. O plano genuíno, o plano original foi atrapalhado por Satanás. E não é diferente nos dias de hoje. Muitas casas foram influenciadas, foram invadidas por Satanás. Muitos ouviram, como Eva ouviu, muito mais a voz do adversário do que a voz dele. Muito mais a voz familiar soou muito mais forte do que a voz genuína, a voz verdadeira, a voz plena do nosso Pai. E por isso, muitas coisas saíram fora do lugar. Muitas coisas foram desarrumadas, muitas coisas foram colocadas em lugares diferentes. E o Senhor quer arrumar. Sabe por quê? Porque o dia final está próximo. O dia da morada eterna, vir nos chamar, está próximo. Muito mais próximo do que eu e você possamos imaginar. E daí a casa de Zaqueu começou a ser modificada. E Zaqueu começou a ver a podridão que havia dentro dele. E que daquela forma ele não poderia ir morar na casa que já estava preparada, que é a casa eterna. E Zaqueu imediatamente se levanta e se posiciona para arrumar sua casa. E eu quero dizer para você que essa deve ser a nossa posição. Nós precisamos nos posicionar para arrumar nossa casa. Nós precisamos ver quais são os valores que nos rodeiam. Nós precisamos saber o que nos move, o que nos conduz. Será a riqueza desse mundo ou a riqueza do reino eterno? O que mais nos chama a atenção? A voz de Deus ou a voz do seu amigo? O que mais nos incomoda? O que Deus está pensando a nosso respeito ou o que o nosso vizinho pensa da nossa casa, da nossa vida? São várias indagações, são várias interrogações, mas eu quero dizer para você que a intimidade pela qual Deus está nos chamando, ela vai te revelar. Porque muito mais do que cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos celestiais.
Muito mais que fazer parte desse mundo, nós fazemos parte do mundo de Deus. E para isso, muito mais a igreja tem a responsabilidade de virar, de dar essa virada, para que a gente possa ver do outro lado o que Deus quer fazer na nossa vida. E apressadamente, ligeiramente e com muita satisfação, Zaqueu faz o movimento que o Senhor começou a dar a indicação para ele. Porque quando o Senhor consegue alcançar a nossa intimidade, ele consegue nos atingir no nosso ponto original. E é isso que eu quero que você entenda. Deus está nos chamando para a nossa origem. Deus está nos chamando para o nosso lugar. E o nosso lugar é no centro da vontade do Senhor. Quem sabe a sua casa tem sido morada de tantas coisas, mas não tem sido a morada do Senhor. Quem sabe hoje você ainda tem guardado na sua casa o que o inimigo falou para você que deveria ser guardado. Quem sabe você ornamentou a sua casa com coisas vãs e o Senhor não tem podido ter acesso à sua casa. Ele não pode revistar a sua casa. Ele não pode sentar na sua sala. Ele não pode estar com você na sua cozinha. Ele não pode abrir a sua geladeira. Porque algumas coisas não condiz com aquilo que é genuíno, com aquilo que é verdadeiro. Deus quer mexer, quer revirar os monturos. Deus quer retirar o lixo, porque Ele quer trazer saúde para a sua casa. E Zaqueu, quando entendeu o que era genuíno, o que era valoroso, o que não tinha preço, o que não tinha valor, mas que era precioso aos olhos do Senhor, ele começou a se fazer e com as próprias atitudes. Ele começou a movimentar tudo que até então tinha formatado ele e que nada era agradável. Mesmo ele sendo alguém de muita fama, de muito poder, de muita riqueza, mas ele não tinha o que era genuíno, o que atraía o Senhor para a vida dele. E ele apressadamente se levanta e toma uma posição. Eu quero dizer para você que o diabo ele está querendo ver essa posição de alguém que se levanta em Deus para restaurar a sua casa. Porque da mesma forma que o Senhor falou, hoje, Zaqueu, a sua casa foi salva e a minha voz conseguiu te alcançar. É isso que o Senhor quer poder fazer com você. É isso que o Senhor quer poder fazer na sua casa. Quem sabe você que está me ouvindo e me vendo hoje, chefe de família, ainda não tinha reparado como que os seus filhos estavam precisando de você dentro de casa. Como que a sua esposa precisava que você tivesse um tempo maior para ouvi-la. E agora esse tempo está sendo longo. Não sei quanto tempo vai ser e nem quanto tempo isso vai durar. Mas de uma coisa eu sei, o tempo será suficiente para você, da mesma forma que Zaqueu teve, o tempo suficiente para arrumar a casa e isso ser uma verdade na sua vida. Quem sabe você, mãe, avó, quem sabe você ainda não tinha prestado atenção como que o seu filho cresceu. Como que a sua filha hoje já não é mais aquela menininha? O tempo passou tão rápido e você não percebeu. Sabe por quê? Porque a sua casa era apenas um local para você entrar, deitar e dormir. E você não convivia com a sua casa, você não convivia com os membros da sua casa. E hoje você tem um tempo para poder aprender se não sabia e reaprender se havia esquecido. E eu quero que você entenda que da mesma forma que esse coração de Deus pulsou muito forte, falando em repouso na casa, porque o que é repousar? É você parar e gastar tempo. Pousar é você... A Bíblia não fala quanto tempo o Senhor ficou na casa de Zaqueu, mas eu quero repetir, não sendo repetitiva, foi o tempo suficiente para Zaqueu arrumar a casa dele. Eu sei que você pode falar, mas eu sempre tive tempo. Mas você não sabia aproveitar o tempo. Essa é a diferença. Nós tínhamos tempo, mas não sabíamos aproveitar o tempo. Agora nós temos o tempo e estamos aprendendo a aproveitar esse tempo. Pousar significa gastar tempo. Pousar significa estar prestando atenção
Porque Zaqueu começou a prestar atenção no homem interior que ele era. E ele viu que ele passou muito tempo roubando. Zaqueu era rico porque ele era ladrão. Olha que coisa forte. E você pode estar parando aí agora e pensando, eu não tinha reparado que eu estava tendo tempo, mas eu não estava aproveitando esse tempo. E eu roubei muitas coisas, no sentido de tirar com muita força e de forma abrupta por um comportamento equivocado, por um comportamento errado. Então, esse é o momento, meu irmão. Esse é o momento, minha irmã. Nós daqui a pouquinho vamos estar orando, colocando muitas coisas diante do Senhor como pedidos. Mas eu quero que você saiba que Deus está querendo ver em mim e você a atitude que ele viu em Zaqueu. Apressadamente entender o que ele quer dizer. Zaqueu entendeu nas entrelinhas o que o Senhor estava querendo dizer. Não foi simplesmente descer de um lugar porque ele subiu na árvore por ser pequeno para poder ver Jesus. Foi muito mais do que isso. Foi se colocar à disposição de um movimento. Foi se colocar à disposição de dizer, eu não vou mais ouvir outra pessoa que não seja o Senhor. E eu quero que você saiba, meu irmão, o diabo tem tentado imitar a voz de Deus para te confundir em algumas coisas, para te orientar em algumas horas, para te sinalizar por um caminho errado. E Deus está querendo mudar tudo isso. Deus está querendo tirar você desse lugar. Porque da mesma forma que Adão, lá no início, aonde aquilo que era genuíno passou a não mais ser, porque o diabo sujou, foi porque Adão não parou, não pousou na sua casa e não prestou atenção na sua mulher. E ela ficou descoberta, ela ficou totalmente vulnerável. E o diabo teve um longo tempo para conversar com ela. E eu acredito que por muito tempo Deus tem visto que você se distanciou da sua casa. Você não pousava na sua casa. Você não repousava nela. Você não tinha prazer em estar nela. E com isso você não se relacionava com quem dividia essa casa com você. E você deixou o diabo por muitas vezes guiar os seus filhos, guiar a sua esposa, guiar o seu esposo, governar a sua casa, ditar ordem na sua casa, e você perdeu a sua casa. Você perdeu o repouso, você perdeu a paz, você perdeu a intimidade com o Senhor. E Ele quer resgatar isso novamente, Ele quer buscar isso novamente, Ele quer trazer isso de volta novamente. Sabe por quê? Porque aqui na terra é um ensaio para a morada eterna. E quando a gente não dá conta, Deus arruma algo para que a gente possa dar conta. E aprova o Senhor que essa pandemia fizesse chegar a esse nível de isolamento social. E quer queira você, quer não queira, para uma sobrevivência, nós estamos dentro de casa. E sabe o que isso me faz lembrar? Que lá no início também, quando o Senhor falou em que haveria uma mudança, em que ele ia, para que ele não perdesse muitos, para que ele não visse pessoas inúmeras sendo levadas pelo mal, ele falou, eu vou limpar Sodoma e Gomorra. E ele falou, Noé, construa lá a arca e coloque todos aqueles que te ouvirem lá dentro. E para uma questão de sobrevivência, tiveram que ficar todos no mesmo lugar. Todos sentindo o mesmo cheiro, todos tendo que se amoldar ao mesmo espaço para não ficar de fora. Aqueles que ouviram. Então, creia que há poder quando a Bíblia diz, aqueles que têm ouvidos, ouçam o que diz o Espírito de Deus. E Deus quer falar, meu irmão. Deus quer soprar nos seus ouvidos como caminhar, como dirigir a sua casa. E mais uma vez eu quero repetir, eu não estou falando da casa de alvenaria, eu estou falando da casa interior, do templo, a morada celestial, a sua morada. É esse lugar que o diabo quer poder instruir. E o Senhor está dizendo para você, não permita que isso aconteça. Não deixe o diabo roubar a sua casa. Não deixe o diabo roubar a sua família. Não deixe o diabo roubar o seu emprego. Não deixe o diabo roubar aquilo que o Senhor te deu. Porque o diabo havia roubado o emprego de Zaqueu. Porque Zaqueu poderia muito bem
ser uma pessoa, ter o emprego que tinha e fazê-lo da forma correta. Mas ele foi pelo caminho errado, pelo caminho da ganância, e ele foi roubado pelo diabo para cumprir o propósito do inferno. Mas Deus chegou e a Bíblia diz que houve salvação naquele lugar, naquele ambiente, porque Zaqueu entendeu que ele podia ter uma vida rica, mas a riqueza vindo do Pai das luzes. E é isso que o Senhor quer que você viva. É isso que o Senhor quer que você tenha para a sua família, tenha para a sua vida, tenha como contar na sua história. Então, se eu posso dizer para você algo da parte do Senhor, que seja um propósito também de oração, é essa verdade, Zaqueu. O Senhor quer fazer você ouvi-lo novamente, para que ele possa dizer, como ele disse para Zaqueu: eu, mais uma vez, salvei essa família. Mais uma vez, eu estou salvando a minha igreja. Porque muito mais do que simplesmente uma família comum, nós somos a família de Deus. Representamos a família do Eterno. Eu acredito que eu estou falando para muitas pessoas que já têm o Senhor como o único e suficiente Salvador. E Deus está contando com as nossas famílias para alcançar outras famílias. O Senhor disse: aqui você está também na relação dos filhos de Abraão. E qual foi a promessa feita a Abraão? Que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra, e todas não é apenas de um grupo, não é apenas de um estado, não é apenas de um município, todas são todas, porque a fé que moveu Abraão a viver uma vida de fidelidade ao Senhor é a mesma que o Senhor tem para mim e para você como família. Em nós serão benditas as famílias da terra, porque nós seremos o exemplo para poder alcançarmos outras famílias. E nós estamos, como igreja, como família, resgatando essa voz profética de Deus, essa voz modificadora de Deus, essa voz reveladora de Deus. Deus tem uma revelação para cada família. Cada família tem uma revelação da parte de Deus para que através de nós outras possam conhecer o Senhor. Porque o texto também diz que houve murmurações, ou seja, houve muitas coisas sendo faladas sobre Zaqueu. E depois que a família de Zaqueu se converteu a partir dele, eu acredito que também continuaram a falar sobre a história de Zaqueu, mas de uma outra forma. Que houve salvação, houve o resgate, houve a solução para o melhor daquela família. Então, meu irmão, não perca essa oportunidade, não esteja nesse isolamento, murmurando, questionando, mas viva a oportunidade que Deus está dando para trazer salvação para a sua casa, salvação para os relacionamentos, restauração, resgate de uma vida genuína para que a glória do Senhor se manifeste nas nossas casas. Porque a Bíblia diz, e eu creio nisso, que em nós há uma palavra profética. Para as nossas famílias há uma revelação específica. Procure encontrar a sua. Porque como Zaqueu encontrou a dele, eu acredito que Deus quer nos fazer conhecer qual é a nossa. Então, com essa palavra, eu quero poder te abençoar e te indicar um propósito de oração, se você ainda não tinha, e trazer para você o entendimento do que está acontecendo, não só por estarmos nesse isolamento, mas porque estamos a sós com Deus, nessa intimidade que está trazendo milagres da parte do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e que possamos orar agora entregando os nossos pedidos ao Senhor. E se você ainda não tem aí o seu pedido, você pode rapidamente anotar, fazer o pedido, colocar aí na tela para que possamos ver, ou então anotar aí nas suas anotações, e vamos buscar ao Senhor em oração e cremos que os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir o nosso clamor. Amém?
Boa essa palavra, amados. Boa essa palavra. Vamos agora nesse tempo final, vamos ter o nosso tempo de clamor. E eu quero meditar mais uma vez, no Salmo 121, onde o salmista ele fala sabiamente: elevo meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, é de lá que vem o nosso socorro, amados. Então é esse Deus que nós vamos clamar. Como eu disse no começo, na abertura dessa live, intercessão e batalha espiritual, você poderia colocar o teu pedido de oração nos comentários para que nós pudéssemos estar lendo e outros irmãos também estarem lendo. Mas também você poderia, somente na sua casa, anotar numa folha de caderno, papel, e você possa não esquecer o teu alvo de oração e também, ou nenhuma cor nem outra, você somente guardar no teu coração, na sua mente, qual o teu propósito. Então, ainda há tempo de você pensar no teu propósito de oração. Eu tenho vários aqui comigo, não só que chegaram durante a live, mas também alguns alvos nós tínhamos já pré-estabelecidos. Como vocês sabem, tanto eu quanto a pastora Deise, nós somos líder do MIB, Ministério de Intercessão e Batalha Espiritual. E nós estamos orando ininterruptamente. Tem uma lista de oração que ela é atualizada todos os dias. Então são vários pedidos que nos chegam e nós colocamos ali. Então, nesse tempo inicial, eu quero começar agradecendo a Deus pelas vitórias que nós temos tido nesse tempo, né? São vários milagres, várias pessoas sendo curadas, várias pessoas que estão sem trabalhar, mas que Deus tem suprido as suas necessidades financeiras. Então, é um tempo de glorificar a Deus por isso. Porém, nós não sabemos, não entendemos Deus na sua profundidade. Nós não sabemos por que nós oramos por uns e uns são curados, e também oramos por outros e esses outros não são curados. Então, também é um tempo de nós, a Bíblia fala que nós temos que alegrar com o que se alegram e chorar com o que choram. Então, nessa noite, nós também queremos orar e chorar por aqueles que perderam seus entes queridos. Várias pessoas que nós conhecemos, e com certeza que você conhece também, que perdeu o pai, mãe, perdeu irmão, perdeu tios, perdeu entes queridos, perderam amigos. E nessa noite em especial, eu quero orar pelo Eduardo. O Eduardo, ele é membro da nossa igreja, ele é esposo da Dayana, e a mãe do Eduardo faleceu. Ela estava já de alguns dias internada, vem se agravando. Nós oramos, mas aprova o Senhor chamá-la. Então hoje, nesse momento, ela voltou para casa, ela está nos braços do Pai. Porém, a família está aqui ainda. E a família está triste por ter perdido uma pessoa tão querida. Então nós oramos para que o Espírito Santo venha confortar o Eduardo, a Dayana, confortar toda a família e os conhecidos dela. E também confortar todos os outros que perderam alguém conhecido. Eu quero também que nós nessa rede de intercessão e de oração oremos por aquelas pessoas que estão nesse momento no leito do hospital. Nós não temos como saber como é que está um hospital, nós até imaginamos, mas não sabemos como que essa pessoa está agora. Várias pessoas estão com parentes no hospital, que estão com respiradores, não tem notícia, não sabe como está, não pode entrar, não pode visitar. Então nós clamamos ao Senhor para que tenha misericórdia, porque eu creio em um Deus de perto, um Deus de longe, um Deus que age em todos os lugares, um Deus que está em todos os lugares, um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Então a nossa oração é para que o Senhor envie um anjo nesse momento nos hospitais. Também que as pessoas que estão contaminadas e que estão aguardando ainda uma vaga no hospital. A gente não consegue entender o porquê que os hospitais de campanhas ainda não estão prontos. E a gente pede misericórdia, pedimos ao Senhor que nos auxilie nisso. Porque com certeza esses hospitais vão salvar muitas vidas. Mas também tem irmãos nossos, amigos nossos, que estão com Covid-19 e não estão no hospital, estão em casa, se tratando no isolamento. Estão em casa, mas não podem conviver com os pais, nem com o irmão, nem com a esposa, nem com o esposo, nem com os filhos. Nós pedimos misericórdia para essas pessoas. Também pedimos ao Senhor misericórdia e sabedoria para aqueles profissionais que estão na linha de frente no combate ao Covid-19. São enfermeiros, são médicos, são técnicos, são maqueiros, assistentes sociais, recepcionistas, são equipes de limpeza, são tanta gente.
são policiais, são atendentes, são bombeiros, são homens e mulheres que têm saído do seu lar e ido para a linha de frente. Que o Senhor venha estar dando força a essas pessoas, dando sabedoria nesse momento e livrando de todo mal. Uma outra coisa interessante é lembrar que a palavra de Deus nos ensina a orar pelas autoridades. Então, eu quero que nesse momento também nós oremos por nossas autoridades. Nós temos visto tanta coisa ruim acontecendo no nosso país. Então, nós temos que clamar ao Senhor para que Deus venha fazer algo, venha fazer um mover tremendo, para que o coração desses homens se voltem para Deus e estejam sensíveis à aflição do povo, que o povo está sofrendo. Mas nossa missão nesse momento é clamar e orar. Oremos pela vida financeira do nosso país. Oremos pelas famílias que estão em crise nesse momento, porque alguns não têm dinheiro, não têm renda, não estão conseguindo o auxílio que o governo está dando. Nós oramos para que o Senhor venha suprir as necessidades desse povo. Irmãos, são tanta coisa, são tantos motivos, tanto alvo de oração. Então vamos clamar, vamos interceder, vamos orar para que haja paz nos lares. Nesse tempo de isolamento social, muitos estão relatando que a violência doméstica aumentou cada vez mais. O abuso físico, moral e sexual aumentou muito nesse tempo de isolamento. Que o Senhor venha ter misericórdia das famílias. O nosso lar tem que ser um lar, local de proteção, de acolhimento, de aconchego, de tranquilidade, de paz e não local de guerra. Então clamemos ao Senhor. Pai, eu quero nesse tempo especial, ó Deus, me unir a essa rede de intercessores, Pai, e pedir a Deus misericórdia, Senhor, misericórdia, Pai. A Tua palavra nos ensina a Te agradecer, Senhor Deus. Então nós começamos agradecendo a Ti pelos milagres que têm acontecido, Senhor Deus. Mas também Te pedimos, ó Pai, que venha ter misericórdia, Pai, das pessoas que estão nesse momento sofrendo porque perderam entes queridos, Senhor. São tantas pessoas que nós conhecemos, ó Pai, que estão no Teu momento de dor, momento, ó Pai, de luto, Senhor. Ó Pai, são famílias que não estão nem podendo sepultar com dignidade o seu ente querido, não estão podendo velar, fazer velório, Senhor. Tem misericórdia, Pai. São pessoas que a gente não pode nem abraçar porque estão isolados, não pode ter muito contato, Senhor. Te peço, Deus, pelo Eduardo nesse momento. Ó Deus, o Teu servo, o Teu filho está sofrendo, Pai, com a perda da sua mãe. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo possa consolar esse jovem. Também a Dayana, Senhor Deus, que está com um filho recém-nascido e passando por todas essas questões emocionais na família, Senhor. Fortaleça, Pai, com esse povo, ó Deus. Fortaleça, Pai. Nós pedimos, Senhor Deus, por todos aqueles que estão nesse momento no leito do hospital, Senhor. Que o teu anjo da cura, ó Pai, visite esses lugares, Pai, visite cada leito, Pai, visita, Pai, cada hospital e cada leito, e traga vida, Senhor. Ó Pai, que esses locais que têm se transformado em locais de morte comecem a ser transformados em locais de vida e de milagres, ó Pai. Eu creio, ó Deus, ó Pai, que assim como o Senhor, ó Pai, em alguns dias atrás estabeleceu, ó Pai, a saúde do Evanildo, nosso amigo, Senhor, o Senhor pode fazer o mesmo com várias pessoas, Pai. Tantos homens e mulheres estão aguardando vagas, ó Deus, em leito de hospital, não estão conseguindo, porque falta, Senhor Deus, faltam vagas, Pai, e nós não conseguimos entender por que esses hospitais de campanha ainda não estão prontos, Pai. Tem misericórdia, Senhor Deus, tem misericórdia, que tudo possa ser agilizado o mais rápido possível, Senhor. Que os homens corruptos, fraudulentos, ladrões, que não tem misericórdia das pessoas, venham sair de suas posições, e que o Senhor venha entrar com providência. Ó Pai, tem misericórdia, Senhor Deus. Ó Pai, nos hospitais, que o Senhor possa visitar, ó Deus, as equipes que estão trabalhando, os médicos, enfermeiros, Senhor Deus, tem misericórdia desse grupo, ó Pai, de combate, desse grupo, ó Deus,
que estão na linha de frente, que têm deixado em casa a sua família e têm ido trabalhar, ó Deus. Os policiais, ó Pai, que estão fazendo plantões dobrados, Senhor Deus, guarda os seus filhos, ó Deus, porque os crimes continuam acontecendo, a violência na cidade continua acontecendo, e esses homens têm ido para as ruas para trazer proteção, Senhor, à população. Então, guarda para os teus filhos, guarda para os teus filhos, Senhor Deus. Ó Pai, chegou para nós o pedido de oração pelo Marco Antônio, que testou positivo, Senhor Deus, para o Covid-19. Ó Senhor, que ele se recupere, Senhor Deus, saia desse local de enfermidade o mais rápido possível, Senhor. Ó Deus, eu quero te louvar, ó Deus, por alguns irmãos, por vários irmãos que têm se unido a nós na campanha de doação de alimentos, Senhor Deus. Ó Pai, nesse mês, até o mês não acabou ainda, acaba no próximo domingo, mas até o momento nós conseguimos entregar 108 cestas básicas e mais 60 kits de higiene e limpeza pessoal. E tudo isso foi fruto de doações, 90% foi de doações de próprios irmãos da igreja, e assim nós podemos assistir vários irmãos da comunidade e vários irmãos que moram em torno de nossa igreja. Pai, muito obrigado por essas pessoas que têm um coração doador, Deus. Muito obrigado. Continue clamando, irmãos. Continue orando. Comece nesse momento a orar pelo bairro que você mora, pela cidade que você mora. Se vier alguém aqui de outro estado, pelo estado que você mora, comece a clamar pela sua região. Eu moro em Mesquita. São vários bairros de Mesquita, Juscelino, Coreia, Alto Uruguai, Santo Elias, Cruzeiro do Sul, Jacutinga, Santa Terezinha, Centro, Banco de Areia, Barra Industrial, BNH, Rua Sobrinho, Vila Norma, Cosmorama, onde eu moro, Edson Passos, Chatuba, Vilemil. Eu não sei onde você está agora, se é em Auste, Nova Iguaçu, se é no Nilópolis, São João, Belfort Roxo, mas é tempo de clamar, é tempo de buscar o Senhor. Ó Pai, visita os lares, ó Pai, visita esses bairros, Senhor. Ó Pai, quanta gente ainda está dispersa, Senhor, quantas pessoas ainda não estão se protegendo, ó Deus, estão nas ruas ainda, estão nos bares ainda, não estão usando máscara, não estão usando álcool gel, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, misericórdia para essas pessoas, ó Pai. Misericórdia, ó Pai, que as suas mãos poderosas, que as suas mãos, ó Pai, possam alcançar, Senhor Deus, essas famílias, alcançar, ó Pai, os bairros, Senhor Deus, ó Pai, que haja paz, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, visite, Pai, visite cada beco, que o Teu Espírito Santo visite cada viela, nesse momento, falar, Senhor Deus, ó Pai, em nome de Jesus, 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 Senhor, proteja para as crianças, proteja, Pai, os pré-adolescentes, proteja para os adolescentes, proteja para os jovens, ó Pai, livra-os, ó Pai, da agressão doméstica, livre-os, ó Pai, da violência dos lares, ó Pai, proteja as mulheres, ó Pai, quantas mulheres têm sido, ó Pai, violentadas, ó Pai, têm sido agredidas nesse tempo, Senhor Deus, ó Pai, traga a proteção, Senhor Deus, ó Pai, traga a proteção, ó Pai, que o lar não venha ser um local de guerra, mas que esses lares venham ser um local de paz, ó Deus, de paz, Pai. Oh Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos, ó Pai, pelas tuas maravilhas, Senhor. Nós te exaltamos, ó Pai, porque o Senhor tem um propósito para tudo, ó Deus. Com certeza, nesse tempo, o Senhor também tem um propósito, ó Pai. O Senhor tem algo a nos ensinar, Senhor. Algo a nos mostrar, Pai. E nós queremos aprender. Queria ser um tempo da igreja a aprender contigo, Senhor. Aprender contigo, Senhor. Nós queremos aprender contigo, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Meu amado irmão, minha amada irmã, muito obrigado pela tua presença hoje conosco, mais uma vez, mais uma quinta-feira. Não deixe de orar,
Não deixe de clamar, ter um momento devocional, não deixe de interceder para as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas que você lembrar. Nós entendemos que esse é um tempo de clamarmos ao Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor buscou intercessores, buscou aquele que se colocasse na brecha. E o ministério de intercessão, ele é para todos. Ele não é apenas para um grupo. Então você, meu amado irmão, minha amada irmã, é um intercessor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê um restante de noite abençoado e que o amanhã venha ser de coisas boas e de coisas novas. Que Deus te abençoe, meu irmão. Uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém.